tudo bem? Na aula de sexta-feira de hoje, na aula de língua portuguesa, iremos fazer algumas correções da aula passada, do texto Mistérios do Corpo. Olha lá, hora de acordar? Ah, não! Então vamos para a página 56, número 1. O texto Hora de Acordar? Ah, não é. O que não é? Um texto de divulgação científica. Número 2, página 57. O que se pode entender por pi, 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 trim? São palavras que imitam sons emitidos pelos despertadores. Então é uma onomatopeia. Número 3. Analise o seguinte trecho do texto, como toca o seu despertador. Não importa muito. Aposto que vários leitores já desejaram que a hora de acordar não chegasse tão cedo. Marque a alternativa correta. O autor do texto fala diretamente com o leitor, o que aproxima os dois. Número 4. Transcreva do texto outro trecho em que o autor se dirige diretamente ao leitor. Então, mesmo que você não goste de ir se deitar cedo, o ideal é respeitar as necessidades de seu organismo e ir dormir em um horário razoável para poder dormir bastante. Número 5. Qual é o objetivo do estudo da Universidade de São Paulo? Descobrir por que algumas pessoas se sentem mais dispostas pela manhã e outras nem tanto. Número 6. Os pesquisadores têm uma hipótese para seu estudo, isto é, antes de realizar a investigação, eles já imaginam qual pode ser o resultado. Qual é a hipótese desse estudo? Os pesquisadores acreditam que a diferença na preferência pelo dia ou pela noite pode ser influenciada pela vida nas cidades, onde há muita iluminação artificial. Número 7. Página 58. O que os investigadores concluíram com o estudo? Eles concluíram que as pessoas que vivem nas áreas urbanas são menos ativas de manhã do que as que vivem nas zonas rurais. Número 8. Você sabe a diferença entre zona rural e zona urbana? Identifique adequadamente as imagens a seguir e descrevendo suas características. Olha lá, zona urbana. As cidades são maiores, com prédios, viadutos, trânsitos intensos, grandes empresas e etc. Área rural. Na zona rural, há campo, criação de gado, lavouras, cultivo de frutas e verduras e etc. Ah lá, para saber mais, as palavras que imitam um som, elas são chamadas de onomatopeias. Nós vamos começar agora. Já fizemos a página de leitura 59. Vamos começar aqui. Página 59, números. Multiplicativos e fracionários. Acompanhe a leitura com a professora. Já sabemos que nossos hábitos em relação ao sono podem ser influenciados pelo ambiente que vivemos. Sabemos também que as necessidades e as preferências das pessoas são individuais. Entretanto, especialistas afirmam que temos uma necessidade de sono diária para garantir nossa saúde de acordo com a idade.
Leia o trecho do texto a seguir. Tem gente que pensa que dormir é perda de tempo. Isso é um erro e em algum momento da vida essa conta será paga, afirma a neurologista Andréa Bacelar, presidente da Associação Brasileira do Sono. Segundo ela, a privação voluntária, quando você opta por deixar de lado uma boa noite de sono, é um fato real, atual e cada vez mais crônico na sociedade. Na divisão das 24 horas, o ideal seria 1/3 para dormir, 1/3 para trabalhar e 1/3 para fazer o que a pessoa gosta. Mas não funciona dessa maneira, né? Então, assim, dentro do dia que tem 24 horas, então a gente tem que dividir uma hora, meio período em que vocês vão para a escola, né? Outro meio período para a gente ter o nosso sono adequado, né? Outro quando fazer as tarefas ou alguma atividade física. Então, isso que seria o certo a gente fazer. Na página 60, tem um gráfico. Confira no gráfico a seguir a recomendação diária de sono para as crianças e jovens. Então, vocês podem ver aqui, ó, a idade de vocês. Idade escolar, de 6 a 13 anos. Olha lá, dormir entre 7 e 8 horas. É a recomendação, poder ser apropriado 9 a 11 horas, não recomendado passar de 12 horas de sono, tá? Na idade de vocês. Para entender o texto, na página 61, vocês vão realizar essa atividade. Vamos lá agora para a página 62. Palavras que indicam quantidades, elas são chamadas de numerais. Os numerais fracionários indicam o fracionamento de uma unidade, ou seja, suas partes, frações ou divisões. Observe a seguir. Os bebês passam metade do dia acordados e metade do dia dormindo. Conheçam os números fracionários e seus equivalentes em algarismo. Então, meio ou metade, 1/2, olha lá, meio ou metade, 1/3, 1/4, ok? Página 63. Na página 63, números multiplicativos indicam o número de vezes que algo foi multiplicado. Observe, a cama da esquerda tem o dobro de travesseiros que a da direita. O dobro é o mesmo que 2 vezes mais. Conheçam outros numerais multiplicativos. O triplo, 3 vezes mais. Quádruplo, 4 vezes mais. Quíntuplo, 5 vezes mais. Vou estar passando um vídeo para vocês assistirem. Numerais são as palavras que indicam a quantidade, o número, o ser.
Só um minutinho, a professora já vai colocar aqui o vídeo. Pronto. Numerais são as palavras que indicam a quantidade, o número, os seres ou a ordem de sua sucessão. Muito bem, existem duas formas de vocês quantificarem as coisas, através de símbolos matemáticos, 1, 2, 3, isso é um símbolo matemático. A representação deste símbolo matemático na língua portuguesa se dá através do som 1, quando eu falo 1, vocês logo imaginam alguma coisa 1 na cabeça de vocês, e através dessas palavras 1, e 1. Os numerais são divididos em 4 categorias: numerais cardinais, numerais ordinais, numerais multiplicativos e numerais fracionários. Os numerais cardinais têm valor substantivo e valor adjetivo. O que isso quer dizer? Valor substantivo que ele é aula. Lembra da aula do substantivo? Que tudo neste mundo tem um nome, até os números. Então, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 são numerais cardinais. E também tem valor adjetivo, como eu falei. Por exemplo, 11 caldeiras, 12 cavalos, 13 maçãs, esse 13, esse 12, esse 11, são numerais cardinais. Os numerais ordinais, como o próprio nome indica, quer dizer ordem. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quinto, décimo, milésimo, centésimo, isso tudo indica uma ordem. Eu falo o quinto da fila, o sexto homem escolhido, isso determina na cabeça de vocês uma ordem de que houve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, antes de chegar no número que você está falando. Então, numerais ordinais representam uma ordem. Os numerais multiplicativos, como o nome diz, indica multiplicação. Por exemplo, tribo, quadro, cento. Por exemplo, vocês veem uma promoção lá no restaurante, duplo queijo. Vocês imaginam que não é um queijo, são 2 queijos. Triplo queijo, vocês imaginam que são 3 queijos. Então, isso é um numeral multiplicativo. E o numeral fracionário é o de divisão. Meio, terço, quarto, décimo, onzeavos, dozeavos, centésimo, etc. Vocês vão comer em algum lugar novamente e lá tem meio preço. Vocês imaginam que vão pagar metade de um. Então, isso é um numeral fracionário. Numerais são palavras que indicam a quantidade dos seres e a ordem de sua sucessão. Turminha, então nós vamos encerrar aqui, tá? Tem atividade para vocês fazerem. Opa! Aí vocês vão fazer a atividade e aí na próxima aula a professora faz a correção para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.